Omni, você já se questionou por que é tão difícil aceitar algo que você não está acostumado? Isso inclui desde aceitar um elogio sobre algo que você não acredita sobre você mesmo, até aceitar uma opinião diferente, ou mesmo aceitar que você pode sim, simplesmente mudar um pensamento, um sentimento ou mesmo um hábito. Mas fica tranquilo, que isso não quer dizer que você é teimoso. Isso acontece por conta de algo que a gente chama de fator crítico. Se você quer entender mais sobre isso, então fica comigo até o final desse vídeo. O fator crítico é apenas um conceito teórico que a gente utiliza dentro do ensino da hipnose para representar melhor como que a sua mente funciona e como a hipnose funciona. Mas para você entender como o fator crítico funciona, primeiro a gente precisa revisar rapidamente como a sua mente funciona. A nossa mente subconsciente, ela é formada basicamente por sugestões que a gente foi recebendo quando a gente ainda era criança. Nesse período, que a gente era só uma criança, o fator crítico que a gente está falando aqui, ele não estava formado ainda. Então a gente foi absorvendo todas as sugestões, elas foram sendo aceitas no nosso subconsciente, e aí depois que a gente acumulou várias sugestões sobre quem nós somos, sobre como a vida é, sobre como as pessoas são, enfim, sobre tudo, depois de certa idade, esse fator crítico aí começa a ser formado. E aí, a partir daí, quando esse fator crítico ele é formado, basicamente nada entra ou sai do subconsciente, nada de novo. Só vai entrar aquilo que já é parecido com o que já estava lá dentro do nosso subconsciente. Então, basicamente, o que eu estou mostrando aqui é que o fator crítico ele funciona como se fosse um filtro. Um filtro que separa as sugestões do mundo externo com as sugestões que entram na sua mente subconsciente. Para você entender, ele é como se fosse um segurança de uma balada. Segurança de uma balada que está tendo uma festa do branco lá dentro. Ou seja, só pode entrar pessoas que estão vestidas de branco. Então, todo mundo que vai chegando na festa, o segurança olha para a pessoa, vê se está de branco. Se estiver de branco, ela deixa entrar. Porque foi assim que a festa aprendeu, que só pode ter pessoas de branco. E a festa aqui representa, a balada representa o seu subconsciente. Só que se nessa fila chega uma pessoa de vermelho, por exemplo, toda de vermelho, o segurança vai olhar e vai falar, não, você não pode entrar. E vai deixar essa pessoa de fora. Então é exatamente isso que o fator crítico faz na sua mente, deixando passar só aquilo que já está lá dentro da sua mente, que foi programado para você aceitar. Então, no dia a dia, como que funciona o fator crítico em ação e onde ele pode ser, entre aspas, prejudicial para a gente? Imagina uma pessoa que está no estado depressivo ou simplesmente ela está deprimida por alguma situação. Então, ela está deprimida porque o subconsciente está enxergando a vida dela naquele momento, aquela situação de uma forma negativa. Então, ele está fazendo ela ter essas emoções negativas. Então, se uma pessoa chega até essa outra pessoa e fala, nossa, mas olha só como está tudo bonito, olha só como a sua vida é bela, olha só como você pode ser feliz, olha só como você é poderoso, você é especial. Se der qualquer sugestão positiva, essa sugestão vai chegar lá nesse filtro, né, nesse porteiro, que é o fator crítico, ele vai analisar a sugestão e vai ver que essa sugestão não faz sentido para o estado e para a emoção que ela está sentindo naquele momento, que ela foi programada para sentir. Então, o fator crítico vai rejeitar essa sugestão e essa pessoa não vai ter nenhuma melhora com um elogio como esse. Por outro lado, se alguém chega para essa pessoa e fala, nossa, verdade, né? A vida é uma droga, tá tudo dando errado e se eu fosse você, eu ficaria deprimido mesmo. Aí, nesse caso, a sugestão vai chegar lá na mente, o fator crítico, né? O porteiro vai olhar para essa sugestão e vai falar, nossa, essa sugestão faz sentido, né? É exatamente isso que eu preciso. E aí vai absorver ainda mais a sugestão e ficar pior. Então, por isso que normalmente é muito difícil a gente sair do estado que a gente está simplesmente com uma conversa ou com uma sugestão, porque a nossa mente está programada para nos manter e absorver só aquilo que vai deixar a gente no estado que a gente já estava. Mas enfim, talvez você esteja se perguntando, onde que a hipnose entra no meio disso tudo, Michael? É aí que a hipnose entra. Mas antes de eu explicar, já deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber que você está gostando desse assunto e fazer mais vídeos como esse. Então, o significado do processo de hipnose
é justamente atravessar ou driblar esse fator crítico e estabelecer uma sugestão lá na mente subconsciente. Por exemplo, a sugestão que eu falei do elogio. Uma pessoa que estava no estado deprimido, ela não receberia normalmente uma sugestão positiva sobre ela ficar bem. Porém, se ela fosse por um estado de hipnose, ela poderia aceitar essa sugestão e a sugestão positiva ia mudar o estado dela assim, ó, imediatamente, porque ela driblou esse fator crítico e a sugestão positiva entrou lá na mente subconsciente. E aí, entendeu como o fator crítico é fundamental quando a gente está falando sobre processos de hipnose? Só que o interessante é que você não precisa simplesmente passar por um processo de hipnose com outra pessoa para atravessar o seu fator crítico e colocar emoções positivas. Você também pode fazer isso através da prática da auto-hipnose. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui. Se teve qualquer dúvida, coloca aqui embaixo a sua dúvida e não se esquece de inscrever no nosso canal para você ter mais conteúdos sobre esse. Então é isso e te vejo no próximo vídeo.